Estamos de volta conversando sobre osteopatia com o fisioterapeuta e osteopata, Dr. Felipe Amatuzzi Teixeira. Doutor, ficamos devendo então para esse bloco o tratamento em si. Como é que a osteopatia atua com o paciente? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria voltar um pouquinho só no que eu achei interessante do bloco anterior, em relação à parte emocional virando uma complicação, às vezes, física. Porque o trauma virar uma complicação física, às vezes, é mais fácil da gente entender, né? Uma queda, um acidente de carro. Eu posso ter alterações físicas em pessoas, às vezes, que são mais estressadas ou mais nervosas. E o contrário também, naquela pessoa que, às vezes, é mais tranquila. Existe uma diferença? Quem a pode apresentar mais ou menos? Ou isso não tem relação? Porque o trauma emocional já foi colocado. E o comportamento, a personalidade, é isso que eu quero entender. A pessoa, às vezes, mais agitada, mais nervosa, rancorosa, essas complicaçõezinhas, elas podem trazer para a gente algumas alterações físicas? Pode. É bem simples a gente entender isso. Imagina que você ficou nervoso com alguma situação. Às vezes a pessoa calma, mas ficou nervoso por alguma situação. Você vai ver que seu batimento cardíaco aumenta, né? O corpo dá sinal, O corpo dá os sinais. Então, nas pessoas que são mais estressadas, elas ativam mais o sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para a luta ou fuga. Então, você aumenta o tônus dos músculos, né? Você faz com que o sangue deixe de ir para os órgãos e passe aí para os músculos, né? Então, o funcionamento visceral acaba ficando problemático. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, têm pressão alta, têm frequência cardíaca elevada, começa a desenvolver diabetes, aí tem problemas de constipação intestinal, o intestino fica preso, e às vezes pode ter até problemas sexuais. No homem, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, e na mulher, frigidez. Então, isso tudo está dentro da mesma linha. Vai tudo sendo desencadeado, assim... Exato, que o corpo ele tem uma reação global. Agora, a pessoa que é o contrário, como você tinha comentado, mais depressiva, é aquela pessoa que tem o parasimpático aumentado, que é quando o corpo prepara a gente para o descanso e para a digestão. Só para as pessoas saberem, é quando você come e dá aquela leseira, aquele sono. Aí é o seu sistema parasimpático atuando. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sangue e jogar para os órgãos, favorecer o funcionamento das vísceras e vai mandar você ficar quietinho. Quando falava no tempo antigo para não comer, ir para o mar, ou não comer e não fazer atividade física, eles estavam corretos, porque você tem que comer e ficar quieto, para o corpo poder fazer essa digestão. Então, isso está associado em pessoas que são depressivas. Então, elas vão ter dificuldade de sair do lugar, dificuldade de fazer as coisas, né? Então, na verdade, você tem que, por exemplo, no idoso, tentar somar todas essas informações juntos, né? Para fazer uma boa avaliação, uma anamnese. Que é como a gente começa o tratamento na osteopatia. Começamos assim. Então, vamos já introduzir esse assunto. Nesse tratamento, é feita uma avaliação, então, muito criteriosa. Isso. E depois dessa avaliação, como é que é a abordagem nesse paciente? Tá. É o tato? É uma manipulação? O que o osteopata faz? Tá. Bom, acho que a primeira coisa, assim, para as pessoas entenderem uma consulta de osteopatia, a pessoa chega, senta e a gente conversa muito. Na primeira consulta temos que conversar muito. Nós vamos perguntar tudo para a pessoa, né? E normalmente a gente tenta marcar os tempos dessas coisas. Então vamos perguntar como é a dor, características, as queixas principais, anotar isso tudo. Em seguida vamos tentar anotar coisas que podem apresentar relação. Então normalmente dividimos em questões de trauma. Trauma, quando a gente fala aqui, não quer dizer que a pessoa quebrou alguma coisa. São batidas mais fortes, queda de escada, os acidentes de carro, essas coisas a gente já explicou. Vamos anotar isso e quando
houve esse evento, para ver se apresenta relação com o início de alguma dor. Os problemas viscerais, as doenças que a pessoa já teve, e uma coisa assim primordial para os osteopatas são as cicatrizes e as cirurgias. Olha, Quem já fez muita cirurgia, ele faz com que o corpo tenha a maior dificuldade daquela adaptação que a gente vem comentando. Olha. E nos idosos é muito comum, principalmente nas mulheres retirada de útero, as mulheres que já fizeram várias cesáreas, por exemplo, isso tudo vai minando aquela área e dificultando a adaptação. Então nós temos que anotar isso tudo para a gente poder tentar entender onde nós vamos avaliar ou o que está acontecendo com o paciente. Então a osteopatia, normalmente eu falo para as pessoas que ela não sai com um diagnóstico. Ó, você tem a doença tal. Ela sai com uma cadeia de problemas. A gente chama de cadeia lesional, o termo técnico, ou seja, ela começou com um problema aqui, somado a este, então isso tudo explica esse problema, isso explica esse, isso explica esse. Então a ideia é ter realmente uma aula a respeito do que aconteceu com a pessoa. E ela vai se encontrando dentro daquilo que vai sendo colocado? Fala realmente isso. É muito engraçado, porque às vezes você fala assim, olha, possivelmente você já bateu essa área. E realmente aconteceu. Aí ela fala que não lembra. Às vezes na outra sessão ela fala, olha, realmente eu bati. Eu fui conversar com meu esposo, né, com meu filho, e eu lembrei que eu bati essa área. Então, nada pode escapar desse olhar assim bem criterioso de tudo que acontece. Essa é a primeira etapa. Isso dentro da consulta, digamos assim. Em seguida, a gente vai para o exame físico, né? O exame físico, normalmente o paciente vai ficar em pé, né, com pouca roupa, para a gente poder avaliar toda a postura dele, verificar as compensações, né, ver se está com o ombro muito caído, se está com a coluna torta, se está com uma perna mais comprida que a outra, se o corpo está torcido, enfim, todas essas situações. Em seguida, a gente vai identificar isso, né, e também anotar tudo. Em seguida, a gente parte para o exame físico de palpação e testes especiais. A gente tem que tentar entender se esse paciente não tem uma patologia mais grave também. Então, isso aí é importantíssimo para o osteopata. Por isso que a formação demora, porque nós somos profissionais de primeiro contato, ou seja, a pessoa vai lá, muitas vezes, sem ir ao médico. Então, quando ele chega lá, eu preciso saber se aquela dor não é algo mais grave. Se for algo mais grave, nós não mexemos e encaminhamos diretamente para o médico, para fazer os exames e tomar todas as providências. Então, isso é importantíssimo falar. Pessoas com câncer, uma artrite reumatoide severa. Que às vezes ainda não descobriu. Que ainda não descobriu. Mas que está com sintomas achando que é só físico. Exato. Então, assim, né, normalmente aquela pessoa que tem dificuldade no sono, perdeu peso muito rápido, não tem fome, cansaço, né, acorda de noite e não consegue dormir. Essa pessoa é uma pessoa que a gente tem que ter cuidado. Se ela não tiver passado pelo médico, a gente tem que encaminhar, fazer algum exame de imagem, ver se está tudo bem. Olha que interessante. Então a gente precisa ter esse cuidado. É o que na literatura a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas, né, proposto pela Organização Mundial de Saúde, que vários profissionais de saúde utilizam como problemas mais graves. Então a gente não pode mexer, encaminha para um médico para tentar fazer esse diagnóstico direitinho. E essas sessões demoram, doutor? Assim, não. Quanto tempo ou quantas sessões às vezes são necessárias em média? Tudo isso que a gente comentou, né, de toda essa anamnese, mais esse início do exame físico, e aí a gente segue na palpação, tentando identificar as áreas de pouca mobilidade. Então nós vamos pegar a coluna, movimentar para um lado, para o outro, né? Isso causa dor? Normalmente não. Tirar uma curiosidade, às vezes, da pessoa falar... Normalmente não. Às vezes, em alguns casos que está muito bloqueado e precisa mexer em algum ponto, às vezes aquilo pode causar um desconforto, mas que as pessoas normalmente falam, essa é uma dor boa, parece estar mexendo no ponto que eu preciso. E que depois vai aliviar, né? Exato. É muito comum isso. Então, normalmente nessa primeira consulta, a gente já faz essa avaliação dos pontos que estão pouco móveis, lembrando aquela história lá do barco, né? Achar aquelas pontos que movimentam menos e, de forma manual, vamos tentar colocar isso para movimentar.
Aí pode ser com técnica de manipulação, que dá aqueles estalidos, pode ser com técnicas mais suaves, né? Normalmente no idoso nós usamos mais essas, porque às vezes tem um processo de osteoporose junto. Não quer dizer que não possa fazer osteopatia. A gente tem que ter cuidado nessas manipulações, apenas isso. Por isso que a formação tem que ser muito extensa. O profissional tem que ser... Ele tem que ser muito qualificado, excelente, porque isso pode causar transtornos, sim. Então, tem que ser pessoas gabaritadas para fazer. Na hora de escolher o profissional. Exatamente. Então, a ideia é que nessa primeira consulta a gente consiga já tirar esses pontos principais de hipomobilidade, dando mobilidade, e muitas das vezes o paciente já sai melhor. Doutor, existe... O programa já desculpa, isso dura em torno de 1 hora, essa primeira. Ah, tá. Tá, que foi a sua pergunta. Foi, verdade. Isso, dura em torno de 1 hora. Existe, o programa já está quase finalizando, mas me surgiu uma curiosidade. Existem pessoas que não vão apresentar problema nenhum? Existe isso? Difícil. Aquela pessoa que não teve, durante o processo da vida dela, às vezes fez o exercício certo, se alimentou de forma correta. Isso é garantia de que no futuro ela não vai precisar de um osteopata porque ela não tem nada que ficou de resquício? Olha, ou é raro e não tem essa ligação? Olha, porque o corpo vai sentir em algum momento. Bom, eu entendo da seguinte forma: existem pessoas que estão bem adaptadas ou mal adaptadas. As pessoas que normalmente não têm uma indicação muito formal a fazer osteopatia como tratamento, as pessoas estão bem adaptadas. Não quer dizer que ela tem algum problema. Ela está adaptada a uma situação. Que aqueles 6 remadores ali estão segurando... Estão segurando a onda e indo e vão embora. À medida que você se alimenta bem, você tem uma atividade física adequada durante o dia, né? E principalmente que você tem assim uma condição emocional boa. Que você gosta de viver, que você é uma pessoa de bem com a vida, que você é aquela pessoa assim que, sabe, otimista, que gosta de viver mesmo, que leva a vida dessa forma. Normalmente essas pessoas, elas têm menos problemas e quando tem, elas respondem mais rápido. Às vezes a fazer o tratamento é 1, 2 sessões e acabou. Pronto. É bem interessante. Isso eu ia perguntar, que o número de sessões vai depender... Depende de cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter um número, às vezes 1, às vezes 2. Para finalizar, eu sempre peço para o meu convidado, às vezes, dar um recado para quem está nos assistindo. Em relação ao que foi colocado, né? Então, nós começamos até a conversar um pouco sobre isso agora, né? A forma de vida, o jeito que a pessoa leva a vida vai influenciar, às vezes, no que o corpo dela vai trazer de bom ou de ruim. O que você tem para falar para essas pessoas em relação a esse cuidado com o corpo? Bem rapidinho, para a gente finalizar com um recado do profissional de qualidade e excelência. De forma geral, o que o Steele, que é quem começou tudo isso, falava, é o seguinte: cuide bem do corpo, né? E aí as orientações gerais, da mente e do espírito. Tudo que fizer bem para sua mente, para o seu espírito, teu corpo vai agradecer. Simples assim. Simples, é só a gente correr atrás. É isso aí. Doutor, obrigada. Obrigado você pela participação. Convite. As pessoas que têm interesse em saber um pouco mais, então, elas podem entrar em algum site e a gente coloca rapidinho aqui embaixo para finalizar. Olha, tem o site da Escola de Madrid, né? www.osteopatiamadrid.com.br, que é o principal curso de formação dos osteopatas no Brasil. Lá tem informações sobre o que é osteopatia e tem links de vários profissionais que atendem no país inteiro aí com esse gabarito de atender de forma adequada as pessoas. Para as pessoas que estão, às vezes, interessadas em buscar o profissional, vai conseguir. Exatamente. Obrigada. Por nada. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá.